Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né? E muito obrigado. Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá agora para a playlist 2, né? Continuando na playlist 2, né? Por favor, entre aí no site www.anjoacademico.com. Ainda estamos em raciocínio lógico. Vamos continuar, eu acredito, até o final do ano para que possamos, né, passar essa matéria por completo. Após isso, vamos para outras matérias, principalmente exatas, tá? Isso porque eu gosto de passar tudo de uma forma bem detalhada, então eu vou continuar com o raciocínio lógico aqui, para que no futuro, né, tenha essa matéria completa aqui no site, no canal, né, no caso, né, e no site também, que é o site que eu tenho aí, tá ok? Essa é a 18ª aula, tá? Aula de raciocínio lógico. Estamos falando de tabela verdade, condicional, que para mim é o mais importante, e essa é a parte 9, exercício. Desculpa. Primeira coisa que eu vou passar aqui, ó, eu vou passar dessa vez o meu jeito de fazer o raciocínio lógico do condicional. Eu digo assim, desculpa, vamos lá, tentar novamente. Eu vou passar aqui a minha forma, a minha maneira de resolução, a minha forma de pensar para resolver a questão do conectivo, né, que é do conectivo condicional, para duas proposições simples se tornarem uma proposição composta, certo? Por quê? A gente tem aqui, ó, nesse exercício a gente vai ter duas proposições simples, que é a proposição P, por exemplo, a posição P é igual a... O se é do condicional, tá? Mas eu sempre coloco aqui, sem problema nenhum. Se eu gosto de jogar bola, aí o que é outro aqui, então hoje vou pôr vírgula para então hoje vou jogar. O que eu estou falando aqui, ó? Aqui são duas proposições simples que vai se transformar em uma proposição composta. Geralmente chama essa proposição composta a primeira de P maiúsculo, ok? Essa proposição composta, que é o P, então Q. Rapidinho, tá? Acho que ficou um pouco sem problema. Aqui, ó. Então, aqui, ó, esse P, então, Q, esse, o P, então, Q é uma proposição composta. A gente poderia ter chamado ele de Z aqui, tá? Se vocês acharem que o P maiúsculo confunde aí, tá? Chamem ele de Z, tá ok? O que eu estou querendo dizer é só que essa daqui é uma proposição composta, tá? Ou P ou Z, chama da forma que você quiser aí, tá? A proposição composta, olha, tá baixando, ó. Essa proposição composta, né, que é o, vamos chamar aqui de P, aí a gente põe aqui a proposição composta. É formada das duas proposições simples, certo? Unidas pelo conectivo condicional. Como se dá a formação da proposição composta? Ela se dá através, né, da união das duas proposições simples, tá?
E essa união se dá através do conectivo condicional, tá, gente? Beleza? Assim que a gente chega ao P maiúsculo. Mas vamos lá. Voltando para o que eu queria explicar, que é minha forma de resolver as questões. Ali eu expliquei uma coisa para ficar mais fácil também, tá? Pessoal, os exemplos que eu estou deixando não são simples como se João é paulista, então ele é brasileiro. Eu vi na internet vários exemplos, eu procuro saber como as pessoas deixam os exercícios e tudo mais, tá? Eu procuro saber, eu sou bem detalhista e gosto de ver isso, tá? Eu não vou colocar um exercício, se não for o primeiro exercício, né? Para que vocês entendam, né, a lógica, eu coloco se João é paulista, então ele é brasileiro. Mas eu não vou ficar colocando esse tipo de exercício no final, na parte onde a gente já está, né? Que é uma parte mais avançada. A gente já resolveu vários exercícios. Eu não vou colocar um exercício desses, porque isso não vai cair na prova, tá, gente? Para mim, esse exercício é muito básico. Isso não vai cair numa prova de concurso um exercício desse, né? Um camarada passa lá, ele tem o seu canal, eu não tô falando mal do canal de ninguém, até porque eu também cometo erros, tá? Não sei se é erro ou não, mas assim, ele põe lá uma questão dessa para que a pessoa entenda facilmente. É lógico que uma pessoa vai entender isso aqui facilmente. É um exemplo assim, chulo, vamos dizer assim, se o João é paulista, então ele é brasileiro. Se eu fizer isso para vocês, vocês vão ver por que ele é chulo, tá? Então isso não vai aparecer nas provas. Então por isso que eu peço que acompanhe todas as aulas aqui, até porque eu mostro minha maneira de fazer os exercícios. Começo do bem fácil e vou dificultando, né? Assistir alguns vídeos, né, onde aparecem esses exemplos desse tipo, tá? Para mim são exemplos chulos, tá? Onde o cara só dá esse exemplo aqui, então para mim isso não é nem exemplo, tá? Para mim isso aí não é nem exemplo. A nossa aqui é diferente, o nosso aqui é diferente, é um pouco mais difícil. Por isso eu gosto de explicar mais detalhadamente, tá bom? Então vamos começar agora. Parar de falação e vamos começar. Questão 3. Se eu não registrar, ó, a questão é a seguinte. Vamos dizer assim, ó. Pedro me disse. Pedro dizendo a mim, tá? Pedro me disse. Henrique, tá? Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. E Pedro disse isso, tá bom? Aí a gente vai à tabela verdade. Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, é o P, está certo? Que não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Isso a gente repara que é o P, então Q, certo? Aí a gente vai olhar o valor lógico deles. O P também, o P simples aqui, ó, o P minúsculo, ele também tem um valor lógico. Nesse caso aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. É o valor lógico dele. E o Q também tem um valor lógico, que é verdadeiro, falso, falso. Certo? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, certo? E a gente já tem aqui o P, então o Q, certo? Então vamos lá. Primeira linha da tabela verdade. Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, verdadeiro, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições, verdadeiro. Então, tenho minha maneira de fazer condicional. Acredito ser mais prática. Vamos tentar aplicar nesse exercício, tá bom? Se não gostar, tentem não confundir a cabeça. Eu vou passar uma maneira que o livro resolve também, mas assim, pegue a maneira que eu vou passar logo após aqui, decorem, que eu acho que é super fácil isso aqui, entendeu? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor aí, que eu até explico lá no final porque eu resolvo dessa forma e tal. Podem ver que as duas proposições simples são verdadeiras. Gera-se assim o valor lógico verdadeiro, tá? Como ele disse, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Os dois valores são verdadeiros, né? O que vou aplicar caso os casos, no caso, né?
será o nosso cifrão. Esse símbolo é o de negação. Se lembram dele? Quando a gente coloca ele, a gente tem lá, eu não vou à escola. Aí a gente coloca o cifrão antes do que, aí ele fica, eu vou à escola. Entendeu? Eu peço que voltem às aulas se vocês não se lembram desse cifrão, tá? Por exemplo, se não tal, coloquei aqui, né? Se não favoritar aulas passadas. Atenção, podem ver que o conectivo utilizado é o condicional, né? O que é esse cifrão? Olha, o cifrão é o seguinte. Aí a gente tem o que aqui. O que significa o que, ó? Eu vou à escola, certo? Se eu tenho não que é o cifrão, é o não que aqui, ó, ele é igual a eu não vou à escola. Entenderam isso? Por exemplo, se eu tenho um P aqui, ó, P, eu não vou jogar bola, certo? Aí, se eu tenho não P aqui, ó, ele vira eu vou jogar bola. Eu utilizo isso, tá? Essa negação aí para fazer o exercício do condicional. É isso que eu quero explicar. Atenção, né? Podem ver que conectivo utilizado é condicional. O condicional tem o quê? Tem um símbolo da setinha, certo? Da direita. O condicional é o se, 3 pontinhos, então 3 pontinhos. Muita gente chama aqui, ó, de antecedente consequente. Lembra? O P de premissa, o Q de conclusão. Antecedente consequente. O P de premissa, o Q de tese. Vários nomes, eu só estou passando isso aqui, tá? Isso porque, né, sempre representa a primeira... Ah lá, eu coloco da seguinte forma, ó. Anteriormente, né, já havia dito que costumo sempre representar se P, então Q. Eu acho mais fácil. Eu não coloco os 3 pontinhos, eu já coloco se P, então Q logo, tá? Mas eu faço isso porque sempre apresenta a primeira proposição como P e a segunda como Q. E é muito difícil de você ter um R ou S, entendeu? Então, assim, é costume. Mas assim, não precisa colocar, pode colocar os 3 pontinhos. Atentamos no momento. Lembrem só que eu coloco se P, então Q, só para lembrar que isso aqui é uma proposição, o P é uma proposição, certo? E o Q é uma outra proposição, tá? Bom, isso é bom para lembrar isso. Atentamos no momento, né, para a inexistência do então. Outra coisa, estou atentando aqui nesse exercício, como outro exercício passado, que eu peço para vocês assistirem às aulas passadas, que esse exercício não existe um então. Isso aconteceu na aula passada, exercício passado, tá? Estou frisando novamente, né, para que não errem na prova, ok? Estou frisando novamente para que não errem na prova. Apesar de não existir o então, né, ele está subentendido. Muito fácil, né? Eu sei, mas gosto de frisar. Eu sei que é muito fácil, tá? Eu coloco ponto e vírgula assim, gente, é para mim falar para vocês, tá? Eu coloquei aqui, ó, apesar de ser muito fácil, eu estou colocando isso, mas é para frisar, para relembrar, tá? Que não existe o então. A gente já viu isso na aula passada, tá? Mas ele está subentendido. Agora, a segunda linha da tabela verdade. Olha aqui, por que eu utilizo negação. E por que a linha 3 eu acho a mais não intuitiva. Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, a gente está na linha 2, então esse aqui é verdadeiro. Não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Isso aqui é falso. Quando é falso, o que eu faço? Como o valor do que é falso, eu coloco da seguinte forma, minha maneira de entendimento, tá? Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, né, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Isso é normal. Agora o novo que
que é o novo Q? É o Q, é o cifrão Q, é a negação do Q, tá? É o que? Concorreria nessas eleições. Entenderam? Ali é não concorreria a nenhum cargo nessas eleições. Eu só deixo concorreria nessas eleições somente para entendimento, tá? Tá ok isso. Como posso concorrer se não registrei minha candidatura dentro do prazo? Se ali em cima no P tá falando assim, ó, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, o novo Q, que é falso, fala o seguinte: concorrerei nessas eleições. Mas se eu não registrar minha candidatura no prazo, eu não posso concorrer a essas eleições. Entenderam? Por que eu coloco a negação? Eu espero que sim, tá? Como posso concorrer, né, se não registrei minha candidatura dentro do prazo? Não tem jeito, né? Já sabemos por vários exercícios que na linha 2, né, que a linha 2 tem um valor lógico falso, gente. O P maiúsculo é falso ali. O valor lógico é falso. Verdadeiro com falso é falso, tá bom? Coloquei minha maneira de pensar somente para que entendam de outra forma a não ser decorado, tá bom? O que acontece, gente? Vou explicar uma coisa aqui para vocês, ó. Aqui eu vou apresentar do livro também, né? Aqui eu falo, ó. Apresentei, né, a forma como alguns professores resolvem as questões, tá? Em vários outros exercícios eu apresentei a forma que eles resolvem também. Vou apresentar como outros resolvem também. Acredito que devem escolher a que ficou mais clara para vocês, tá bom? Pois elas todas estão certas, se você tem um entendimento do que acontece. Tá bom? Todas estão certas, se você tem um entendimento. Vou explicar. Como minha formação em engenharia, resolvi algumas questões de circuitos. Lá nas minhas questões de engenharia, eu tinha questões de circuito, sabe? Circuito elétrico, como a energia circulava, né? Tinha diferença de potencial, né? A gente chama de diferença de potencial, certo? Isso é que faz a energia circular, tá bom? Nos casos elétrons, né? Então, alguns alunos apenas decoravam a resolução de alguns exercícios, sabe? O professor lá na minha faculdade, ele passava uma forma mais fácil. Ele falava, gente, se vier assim, é assim, se vier assim, é assim. E o pessoal decorava aquilo e conseguia fazer a prova. Não tinha problema, não tinha erro, tá? Eles conseguiam fazer realmente e de uma forma mais rápida do que eu, certo? Mas eu preferia seguir o circuito porque eu nunca tinha certeza, sabe? Eu tinha medo. Então eu sempre gostei muito de estudar. Então falavam que eu fazia o exercício da forma mais difícil, realmente. E eu acredito que era sim a forma mais difícil, mas eu tinha certeza que daquela forma estava certo. Mais certo até do que o professor fazendo, pra você ter ideia. E ele tinha até pós nisso. Eu tenho minhas pós também, mas ele tinha pós nessa área aí. Mas eu gostava de seguir o circuito, de entender ele todo, entendeu? Eu não decorava. Se fosse para decorar, né, diria vocês, com o condicional, né, aí eu diria, ó, se fosse para decorar, eu tô indo lá para frente, tá? Desculpa aqui, tá? Eu tô falando o seguinte aqui para vocês agora, ó. Eu te falei que na minha faculdade eu fazia dessa forma, tá? Como é o último exercício condicional aqui agora, nesse momento, que a gente vai pular um pouco, eu tô falando para vocês, ó. Se fosse para decorar, diria a vocês o seguinte, ó. Com a condicional, com a premissa verdadeira e a tese, né, que é a conclusão, né, verdadeira, eu coloco aqui a premissa, coloco antecedente, consequente, tá? Por quê? Para vocês terem ideia de todos os nomes que isso aqui pode ser chamado, tá? É o P e o Q, gente. Premissa é o P. A tese é o Q. A conclusão também é o Q. Antecedente é o P. Consequente é o quê? Eu só estou falando dos nomes que eles são chamados. Temos um valor, né, lógico da proposição complexa gerada pela união das duas proposições simples pelo conectivo condicional igual a verdadeiro. Se a gente tem VV no condicional, o resultado é V. Entenderam? Agora, com a condicional, com a premissa verdadeira e a tese, né, conclusão, né, falsa,
temos um valor lógico da proposição complexa gerada pela união das duas proposições simples pelo conectivo condicional igual a falso. Único a gerar o valor falso é esse, é quando é na linha 2 lá, verdadeiro e falso. Não decorem a linha, decorem que quando é verdadeiro e falso, a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa, dá o valor lógico falso, tá? E esse é o único a gerar o valor lógico falso. Então, se verdadeiro, então falso é igual a falso. Entenderam o que eu falei aqui? Se a premissa é verdadeira, então e o que é falso, então é falso. Com a condicional, com a premissa falsa e a tese, que é a conclusão verdadeira, temos um valor lógico da proposição complexa gerada pela união das duas proposições simples, né, pelo conectivo condicional, igual a verdadeiro. Como dito, se a premissa é falsa, o valor lógico da proposição complexa é verdadeiro. Falam para a gente nem olhar o resto. Vocês podem decorar isso se vocês quiserem. Se a premissa é falsa, a gente nem olha o resto, que o valor lógico vai ser verdadeiro, tá bom? Agora, com a condicional, com a premissa falsa e a tese conclusão falsa, temos um valor lógico da proposição complexa gerada pela união das duas proposições simples pelo conectivo condicional igual a verdadeiro. Como dito, se a premissa é falsa, o valor lógico da proposição complexa é verdadeiro. Pessoal, então é o seguinte, agora vamos voltar lá para cima de novo, para a linha 3, tá? Só quis mostrar aqui para vocês. É o seguinte, VV, V, VF, F, FV, V, FF, F. Pronto. Se você quiser decorar, faz isso. Terceira linha da tabela verdade, tá bom? Agora vamos para a terceira linha, e aqui eu acho menos intuitiva, porque quando eu vou resolver eu utilizo aquele método que eu mostrei a vocês, aí por isso que eu acho a menos intuitiva. Então se eu tenho aqui ó, um P, né? Isso é chato, hein? Um P e um Q, P então Q, VV, V, VF, F, FV, V, FF, V. Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, falso, não concorreria a nenhum cargo nessas eleições. Verdadeiro. Novo P. Aí vira, se eu registrar minha candidatura dentro do prazo. Aí ele fala o quê? Não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Reparem que por isso é que eu acho menos intuitivo, pelo modo de eu resolver a questão, entendeu? Porque quando eu coloco que ele é falso, eu coloco a negação, entenderam isso? Aí vira um P, o cifrão P. Aí viram, se eu registrar minha candidatura dentro do prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Aí não faz muito sentido, porque eu teria que concorrer. Então, por isso é que a linha 3 é a menos intuitiva para mim, e eu sei que ela dá o valor verdadeiro, mas ela é menos intuitiva, entendeu? Eu já sei que ela é uma pegadinha no meu caso, nesse meu modo de resolver, tá bom? Então, coloquei a linha 3, né? Como sempre digo, essa é a que traz mais dúvidas, né? Até para os alunos que eu passo dessa forma. Espero que agora entendam por quê. Veja como aplicando a regra da negação ela não faz sentido, entendeu? Entretanto, sabemos que quando a premissa é falsa, o valor lógico é verdadeiro, certo? Quarta linha da tabela verdade. Essa já faz total sentido e tem muita gente que fala que ela é difícil. Eu não acho nem um pouco. Por quê? Ó, se eu registrar minha candidatura dentro do prazo, nós estamos nessa quarta linha aqui, tá, gente? Ó, a quarta linha da tabela verdade. Se eu registrar minha candidatura dentro do prazo, isso é falso, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Falso também, o valor lógico. Novo P. Aí vira, se eu registrar minha candidatura dentro do prazo, concorrerei nessas eleições. Se eu pus os dois falsos, reparem que ele acaba dando certinho, né? Na linha 4, sabemos que o valor lógico é verdadeiro. Aí eu falei com você, como eu falei, né? Apresentei várias formas de resolução do exercício, né? E apresentei agora a forma como eu penso para resolver. Espero não ter confundido ninguém, espero que tenham gostado, tá?
Eu vou apresentar outras formas depois também, tá? E agradeço muito a atenção de todos. Agradeço também o aumento no número de visualizações, tá? Apesar de não ser época de aula ainda, e eu estou preparando isso ainda para fevereiro, tá? Eu vou postar assim, pretendo ter uns 170 vídeos com outras matérias até fevereiro, tá? Agradeço muito, muito obrigado, gente.